Bom dia, vamos dar início a mais uma aula do curso básico, de planilhas. Hoje será a nossa aula 4. A aula 4 já foi gravada, e postada lá no Google Sala de Aula, mas hoje temos a nossa aula interativa voltada para as pessoas que vão manusear a planilha pelo celular. E hoje vamos dar continuidade com funções, Hoje será funções básicas de analisadores. E também, a função lógica if. Nós vamos ver hoje. Então, vamos lá. Vamos iniciar. Eu vou apresentar aqui a minha tela para vocês. Vamos iniciar aqui, falando da função toDate. Vou limpar aqui. Limpar. A Lindalva caiu, mas ela já vai retornar, tá bom? Retornando aqui. Desculpa, a internet caiu. Vamos lá. Aqui são todas as funções, que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Vou iniciar pela função toDate. Então, o que faz a função toDate? Como mostra aqui o nosso resumo, ela converte o número fornecido em uma data. Aí ele diz aqui, ó, toDate, dá a estrutura de como deve ser feito, a sintaxe, toDate e o valor. Esse valor, o que é? O argumento ou referência a uma célula a ser convertido em número puro. Lindalva, tu tá apresentando? Sim. Não tá aparecendo, não? Tenta, não sei se é o meu, tenta ir de novo, só um minuto, só um instante. Tá. Maria Aparecida, você tá vendo dela ou só aqui no meu? Aqui tá compartilhando, é tanto Ah, então que... pronto, então deve ser aqui algum problema no meu. Aham.
Então, pronto. Então, a toDate, né, você vai fornecer o número e esse número será convertido em uma data. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui toDate e o número, por exemplo. E ele já converteu esse número em uma data. Mas essa data não é algo fixo e nem padrão. Você vai colocar o número e ele vai jogar uma data, né? Que não é uma data. É a data de hoje? Não. Para a data de hoje tem outra função. Vamos lá. Nós temos também o 2%. O que é o 2%? Ele converte o número em porcentagem. Se a gente aplicar aqui a função 2%, aqui ele já diz, ó, você vai inserir a função e vai colocar um valor. Aqui no nosso resumo, né, ele mostra, dá um exemplo, né? Ele diz, né, o número, ele vai converter o número fornecido em uma porcentagem, mostra o exemplo, caso você tenha dúvida de como fazer, como utilizar essa função, sempre você vem aqui nesse resumo que ele já lhe mostra tudo bem direitinho, inclusive um exemplo. Então, você vai inserir a função, vai digitar o número. E depois esse número vai ser convertido em porcentagem. Então, vamos lá. 2% 0,70. Quando eu faço isso, ele já me retornou a 7.000%. Mas, se eu vim aqui, vou trocar aqui esse valor. Vamos lá. Botar aqui 0,70. Exemplo, 0,70. Ele já me retorna um valor de 70%. Então, a função 2% é basicamente isso. Você fornece o número e ela já vai converter esse número em porcentagem. Nós temos também a função toText. O que a função toText faz? Ela converte o número em texto. Vamos lá. Tem aqui, ó, função tá aqui, ó, toText. Vou aqui no resumo, né, e ela vai me mostrar. Converte o valor numérico fornecido em um valor textual. Exemplo, você aplica a função e coloca o número, né? Então, vamos lá. Eu tenho aqui a toText e vou colocar o mesmo número que ele dá no exemplo. 24. Percebe-se que aqui na função vai permanecer o número 24, mas isso não significa que ele é um número, né? Ele já foi convertido, né, em texto. Para a gente ver, por que fica nesse 24? Porque ele converte em uma string. Então, essa conversãozinha ela é um pouco mais complexa, né? Para a gente entender melhor, eu vou aplicar aqui uma função e a gente vai testar se ele realmente é um número ou não. Vou aqui, ó, igual if, né? Vou utilizar a função if, coisa que a gente vai aprender já já, também como utilizar essa função. Vou colocar a minha expressãozinha lógica. Qual vai ser a minha expressão lógica? Vai ser essa. Então, eu vou fazer o teste. Se a minha célula B5 for igual a 24, nós vamos, né, informar que isso é verdadeiro. Verdadeiro. Sempre, sempre colocar o texto em aspas duplas. Se não, vai ser falso. Vou colocar aqui entre parênteses.
Então, ó, quando eu fiz isso, eu perguntei, a minha célula B5, né, é igual a 24? Porque aqui nós estamos vendo 24. Se for 24, ele vai dizer que é verdadeiro. Se não for, ele é falso. Então, ele mostrou aqui que é falso. Por quê? Porque esse número já foi convertido em uma forma textual. Então, ele não entende mais isso como um número, por mais que nós estamos vendo aqui o número 24. Mas quando fazemos isso, a gente percebe que ele não é mais, né, uma forma numérica, e sim uma forma textual. Entendido o texto, a gente vai para o converte. O que faz essa função, né? Ela converte um valor numérico a uma unidade de medida. Vamos lá. Vou colocar aqui igual. Vou utilizar essa função. Tá aqui ela, ó, converte. Quando eu faço isso, ela já me diz como é a sintaxe. Vou inserir o valor, vou inserir a unidade inicial e a unidade final. Estou com dúvida? Clico na função e ela já vai me fornecer como eu devo fazer isso. Resumo, converte o número, né, um valor numérico, em uma unidade de medida diferente. Exemplo, ela tem 5,1, colocou a inicial gramas e depois quilogramas. Então, como é a sintaxe? Coloca o valor, a unidade inicial e a nossa unidade final. Então, quando eu faço isso, esse valor já vai ser convertido, né, em uma unidade de medida. Vamos lá. Vou colocar aqui, ó, 5,1, ponto e vírgula, né? Unidade inicial. Vou colocar aqui. Sempre que for um texto, né, letras, a gente coloca em aspas duplas. Gramas, né? E ponto e vírgula, a nossa unidade final. Quilogramas. Quando eu faço isso, ele já converteu, né, o meu valor para gramas. Então, se eu tinha 5,1 quilogramas, eu vou ter 0,0051 quilogramas. Então, a função converte, ela faz basicamente isso. Vai converter, né, um valor numérico a uma unidade de medida. Temos também a função data, que faz a função data. Converte determinado ano, mês e dia em uma data. Por que isso? Porque a estrutura dela é assim. Aqui é a função date. Ele diz que primeiro precisamos informar o ano, depois o mês, depois o dia. E quando a gente faz isso, usa essa função, ela automaticamente já organiza, né, a data no seu padrãozinho normal. Vamos lá. Vou colocar aqui 2020, ponto e vírgula, mês 9 e o dia 25. Quando eu faço isso, ó, ele já me fornece a data normal, 25/9/2020. Então, a função data, ela é bem simples, né? E bem didática mesmo. Mas caso queiram, né, ver mais alguma coisa, lembre-se sempre de pressionar na função, ele vai lhe dar aquele resumo e você vai poder tirar suas dúvidas. A data if. Então, o que é a data if? A data if, ela calcula, né, o número de dias, meses ou ano entre duas datas. Como é que acontece isso? A gente vai usar a nossa funçãozinha data if. Aqui, ó. No celular, é importante lembrar que ela vem nesse formato aqui, ó. Date if, tá bom? Então, a gente vai utilizar essa função. Aqui, ela já diz, ó, data de início, data de término e unidade. Está com dúvida? Vamos clicar na função que ela vai mostrar detalhadamente como devemos usar essa função. Então, vamos lá. O que é que ela faz? Calcula o número de dias,
meses ou ano entre duas datas. Exemplo, eu tenho a minha data de início, eu tenho a minha data de término e eu tenho a unidade. Por quê? Essas unidades é quem vai dizer, né, o que eu quero. Se eu quero esse cálculo de dias, de meses ou de ano. Se eu colocar essa unidade, ele vai me fornecer em dias. Se eu colocar um M, ele vai me fornecer, tá aqui, ó, em meses. Aqui ele já dá uma explicação sobre a unidade. Abreviação em formato de string que se refere à unidade de tempo. Por exemplo, M para meses. Os valores aceitos são Y, M, D, MD, YM e YD. Então, aqui você também já consegue ver quais são os valores, né, que ele aceita. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui duas datas, né? Fazer que tá aqui, ó. Eu tenho aqui duas datas. Então, eu vou colocar a data, né, de início. Vou colocar a minha data final. E também preciso colocar a minha unidade. Quando eu faço isso, ele já vai me retornar 1. Por quê? Porque o Y, né, ele me fornece o ano, gente, desculpa, tá bom? Ele me fornece o ano. Então, quando eu faço isso, ele vai me mostrar que eu tenho uma diferença aqui de um ano, de uma data para outras. Ah, Linda, mas eu não quero ano, eu quero meses. Tudo bem? A gente vai aqui, ó, e muda essa unidade. Quando eu faço isso, ó, percebe que ele já me retornou a 12. Por quê? Porque a diferença de datas, né, entre um ano são de 12 meses. Então, aqui, essa função data-if já faz isso para você, esse cálculo, né, do número de dias, meses ou ano. Então, é bem simples e bem legal utilizar essa função. A função dia também é muito simples, tá bom? O que é que ela faz? Retorna o dia do mês de uma data específica em formato de número. Então, se eu fizer isso, eu vou colocar a data. Só fazer aqui um teste. Peraí. 20/9/2020. Então, quando eu faço isso, ela vai me retornar a um número, tá bom? Essa função dia. Outra funçãozinha que nós temos é o dia da semana, né? O que faz a função dia da semana? Ela retorna um número que representa o dia da semana, né, de determinada data. Como fazemos isso? Vou aqui utilizar a nossa função dia, mas eu acho que aqui no celular ela é um pouquinho diferente. Dia da semana. Deixa eu ver aqui, ó. Sempre que a gente tiver dúvidas, né, em alguma data, alguma coisa, nós vamos aqui, alguma função, né, a gente pode pesquisar aqui, ó, que ele vai nos mostrar todas as funções. Então, eu vou vir aqui na função, vou procurar, né, essa função, dia da semana.
Linda Alva, bota Foi. vê se aparece aí. Esse aqui, Tá pronto. aí, Tá aqui, ó. pronto. Pronto. O que é que essa função faz? Vamos lá. Opa. O que é que ela faz? Ela retorna, né, o número que representa o dia da semana de determinada data. Então, vamos lá. Vou colocar a data e vou colocar o tipo. Então, o que é que ele diz aqui do tipo? O número que indica o sistema de numeração a ser usado para representar os dias da semana. Por padrão, faz a contagem a partir do domingo, que é igual a 1. Então, vamos lá. Como é que nós devemos utilizar isso? Vou inserir a data de hoje, né, que é 25/9/2020, e vou inserir o tipo. Quando eu faço isso, ele vai me retornar um valor 7, que representa o quê? É o meu dia da semana. Então, sempre que você tiver dúvida, né, com relação ao dia da semana, ele vai lhe retornar um valor que é referente ao dia da semana. Se fosse um domingo, ele ia me retornar 1, né? Se fosse, por exemplo, amanhã, que é sábado, e assim sucessivamente. Ele sempre vai fazer isso, ele vai retornar, né, a um determinado dia da semana. E também, finalizando, né, temos a função hoje. O que faz a função hoje? Ela retorna o valor com a data atual. Então, eu venho aqui, ó, e não quero digitar a minha data de hoje. Eu venho e só coloco essa função. Opa, peraí. Today, né? Que aqui é diferente. É porque é inglês no celular, no computador vocês podem colocar, já tem uma inteligência que se a gente colocar em português ele já transforma em inglês, mas no celular não, Isso, eles não colocaram. é verdade, é um pouquinho diferente. Então, quando eu faço isso, ele já vai me fornecer a data de hoje, né? Então, se você não quiser digitar uma data, né, você sempre, ou então, se você for utilizar a função, às vezes você vai colocar uma fórmula e precisa sempre da data atual para ele fornecer um dado. Então, você não vai estar digitando essa data todo dia, você pega e vai inserir essa função que automaticamente ela já vai estar atualizando a data com a data atual. Outra Tipo, na coisinha, né? saída de um estoque, tipo, no comércio, você tá saindo de um produto de um estoque. Você não precisa botar todo dia, tipo, os dias, bota só today pra saber qual, aquele produto saiu tal dia, quando você tá trabalhando no comércio. Isso é a importância desse, pra você não ficar todo tempo olhando no calendário, que dia é hoje, que dia é hoje. Já bota uma formulazinha da saída do estoque, fazer um banco de dados, saída de estoque. Faz Isso isso. mesmo, é verdade. Aqui embaixo nós temos, né, a função lógica if. Já no computador a gente utiliza se. Aqui, né, no celular, como é um pouquinho diferente, é o if. Então, o que faz a função if, ó? A gente vem aqui e ele vai dizer, retorna um valor, né, se uma expressão lógica for verdadeira e outra for falsa. Então, como é que eu faço isso? Aqui a gente tem a sintaxe, que ele vai pedir uma expressão lógica, o valor se verdadeiro e o valor se falso. Aqui ele também dá um resumo, né, do que seria essa expressão lógica. Uma expressão ou referência a uma célula, da forma que a gente utilizou para ver aquele exemplo da função toText, né? Então, a referência de uma célula contém uma expressão que representa um valor lógico, ou seja, verdadeiro ou falso. Então, como é que a gente faz isso? Então, eu venho aqui, ó, vou fazer o seguinte. Eu vou
colocar aqui, utilizar essa célula, depois a gente coloca alguma coisa nessa célula, tá bom? Perguntar. Se a minha célula C3, né, for igual a azul, exemplo, a azul, ele vai, né, escrever verdadeiro. Verdadeiro. Se não, ele vai, né, me retornar a falso. Então, vamos lá. Opa, peraí. Porque precisa ser o verdadeiro entre aspas duplas, tá bom? Meu Deus, peraí. Se, né, valor verdadeiro. Ah, tá aqui, ó. Pronto, falso. Por que que é falso? Porque na célula C3 não tem azul. Se eu vier aqui e digitar azul, automaticamente ele já vai reconhecer, né, que a minha expressão é verdadeira. Então, como aqui eu coloquei azul, então ele já faz essa conversão e informa que é verdadeiro. Ah, mas eu só devo colocar verdadeiro ou falso? Você pode colocar o que você quiser. Vamos criar outra funçãozinha aqui, ó. Se a minha célula, né, C14, desculpa, for igual a verde, ela vai me informar que é verde. Se não, ela vai me retornar a branco. Fecho parêntese. Opa. Colocar aqui aspas duplas, tá bom? E tá aqui, ó. Se a minha célula C14 for igual a verde, ela vai, né, o meu valor verdadeiro será verde. Se não, vai ser branco. Como aqui na minha célula C14 não tem verde, ela é o quê? Vai me retornar branco. Então, a função lógica if, ela faz basicamente isso, né? E ela tem várias outras aplicações, por exemplo, em uma planilha muito grande, com bastante dados, e você quer somente, né, um determinado dado. Então, você vem, faz, né, essa funçãozinha e ele sempre vai lhe retornar ao que você quer, ao valor verdadeiro que você quer ver. E é basicamente isso, né? A nossa aula hoje foi voltada para as funções básicas de analisadores, né? E também mostrar um pouco dessa função lógica, né? Como ela é legalzinha de utilizar, como é a aplicação, né, dessa função lógica. E daí vocês podem aplicar isso naquela planilha, né, que a gente já iniciou fazendo, que foi os nossos gastos, né? Essa planilha, o nosso controle financeiro, e você vai fazendo o que você quiser, as manipulações que você quiser. Ah, sempre eu vou aplicar aqui a data de hoje, então para eu não digitar a data, eu vou fornecer aqui a hoje, e ele vai lhe mostrar a data. Ah, eu quero filtrar aqui e fazer uma função, né? Se meus gastos for maior que 250, né, aparecer alguma coisa. E é uma infinidade de coisas que vocês podem fazer, tá bom?
eu quero saber a diferença, né, de dias, de quanto eu gastei do dia 25 até o dia, sei lá, 30, né? Ele vai me fornecer a quantidade de dias. E eu posso fazer diversas coisas, né, que eu quiser com todas essas funções que eu aprendi hoje, tá bom? Então, a nossa aula, basicamente isso. Agradecemos a atenção de todos, tá bom? Eu parei aqui a apresentação. Vocês tenham um ótimo fim de semana. Qualquer dúvida, podem perguntar, que nós estamos disponíveis, né, para ajudar vocês, tá bom? Obrigada, gente. Qualquer dúvida, como a Lindalva disse, pode mandar mensagem, que a gente está tentando responder o máximo possível. Tchau, tchau.